amores do 7º ano. A Pro está de volta com a aula de número 46. E o tema da nossa aula é transitividade verbal. Mas o que é isso, Pro? Transitividade verbal, será que tem a ver com trânsito? Não. Transitividade verbal é a classificação de quê? Dos verbos. Você já conhece a classe gramatical verbo, que é aquela palavrinha variável que o quê? Que pode ser conjugado no presente, pretérito ou futuro e que pode indicar estado, né? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, a transitividade verbal é a classificação dos verbos conforme a sua necessidade ou não de ter outras palavras como complemento. Mas como assim? Vocês vão ver agora que o verbo ele tem 3 transitividades verbal. Ele pode ser transitivo, ele pode ser intransitivo e ele também pode ser um verbo de ligação, certo? Sendo que o verbo transitivo, ele se classifica em transitivo direto e transitivo indireto. Vamos aqui para a nossa definição do que é um verbo transitivo. Gente, o verbo transitivo é aquele que vai precisar sempre ser completado o seu sentido. O verbo transitivo é aquele que exige um complemento para completar o seu sentido. Ou seja, verbo transitivo vai precisar sempre de um complemento. Observe aqui, ó, esse esqueminha, esse resumo. Transitivo direto, como a gente viu anteriormente, que o verbo transitivo ele se classifica em direto ou indireto. O transitivo direto, a pergunta que você faz é o que, certo? O transitivo indireto, você vai usar com sempre ter uma preposição, ele vai vir acompanhado de uma preposição, por exemplo, de que, para que, com que, em que, certo? E o transitivo direto e indireto, ao mesmo tempo, você faz a pergunta e o que, e para quem ou de quem. Vamos aqui observar. Quando eu digo que o verbo é transitivo direto, logo o seu complemento vai se chamar objeto direto. Se eu já descobri que o verbo é transitivo indireto, logo o que vai completar o sentido dele vai se chamar objeto indireto. Quando eu sei que o verbo é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, eu vou saber, vou ter a certeza que nessa frase ou nessa oração eu vou ter um objeto direto e também um objeto indireto. Observem aqui, certo? Para que vocês entendam de verdade o que é um verbo transitivo. Quando eu digo o aluno comprou, essa frase, ela está completa, com sentido completo. Se eu digo, gente, o aluno comprou, qual é a pergunta de imediato que a gente faz? Comprou o quê? Né? Então, comprou é um verbo transitivo direto, certo? Por que ele é transitivo direto? Porque de imediato eu já fiz a pergunta ao verbo que é comprou o quê? Logo, esse complemento que eu vou colocar aqui, que eu posso dizer que ele comprou um caderno, eu posso dizer que ele comprou um tênis, eu posso dizer que ele comprou um lápis, eu não sei ainda, né? Então, esse complemento que eu coloco nesse espaço que está faltando vai se chamar objeto direto. A mesma coisa que eu tenho aqui. Lúcia viu. Lúcia viu o que, Pro? Ela viu o homem do outro lado da rua, ela viu o homem ser atropelado, ela viu o cachorro correndo. Então, o que ela viu, ainda não sei, então. Viu também é um verbo transitivo direto. E esse complemento aqui vai se chamar objeto direto. A mesma coisa quando eu digo o aluno gosta. Olha aqui, o aluno gosta. Quando eu digo o aluno comprou, a pergunta que eu faço de imediato é comprou o quê? Já quando eu digo o aluno gosta de quê? Justamente aquela preposiçãozinha, ó. A preposição de, mais a palavrinha que. O aluno gosta de quê? Logo, aqui o verbo gostar vai se chamar verbo transitivo indireto. E esse complementozinho que eu vou colocar aqui vai se chamar o quê? Objeto indireto. Isso mesmo. A mesma coisa acontece com
Lúcia precisa. O verbo precisar, quando eu digo Lúcia precisa de quê? De ajuda? De um carro? De que mais? Precisa de aprender matemática? Então aqui, ó, o complemento que eu colocar aqui vai vir acompanhado da preposição ou de, ou para, ou com, e esse complemento vai se chamar objeto indireto. Observe aqui esse esqueminha. Quando eu disse que o aluno comprou, eu posso dizer que o aluno comprou livros, eu posso dizer que o aluno comprou um lápis, eu posso dizer que o aluno comprou um tênis. Logo, um tênis é objeto direto porque ele comprou o quê? Um tênis é objeto direto, um lápis é objeto direto e comprou os livros, então comprou livros, também vai ser objeto direto, porque a gente viu que comprou é um verbo transitivo direto. Então vamos aqui, ó, verbos intransitivos. A gente estava vendo os verbos transitivos, aqueles verbos que precisam ser completado o seu sentido, para que a frase não fique incompleta. Já o verbo intransitivo são quais? O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. É o inverso do verbo transitivo. Enquanto o verbo transitivo precisa de complemento, o intransitivo não precisa de complemento. Isso mesmo. Por exemplo, o aluno saiu. Se eu ler a frase só até o verbo saiu, eu compreendi essa frase. Se eu quiser completar o sentido da frase, o aluno saiu correndo, o aluno saiu atrasado, eu posso até completar, mas não tem necessidade. O verbo sair, ele é intransitivo por não precisar de complemento. A mesma coisa é o verbo fugir. Quando eu digo o cão fugiu, fugiu é um verbo intransitivo, porque eu não preciso colocar mais nenhum complemento à frente dele. Se eu quiser colocar o cão fugiu de casa, eu posso até colocar, mas sem necessidade. É diferente do verbo comprar. Quando eu digo o aluno comprou, de imediato eu vou precisar completar o sentido desse verbo. O aluno comprou o quê? Certo? Então, nós temos agora a última classificação da transitividade verbal, que é verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que serve como ponte, né? Muita gente, serve para ligar. Justamente. Ele vai ligar quem? O sujeito, à sua qualidade ou ao seu estado. Eu sempre costumo dizer que o verbo de ligação é aquele que indica estado ou qualidade do sujeito. Observe aqui, ó. João, que é o sujeito, está, que é do verbo estar, doente. Aqui, o verbo estar está indicando o quê? O estado que João se encontra, certo? Então, botem sempre na cabecinha de vocês que os verbos de ligações vai ser o quê? Vão ser aqueles que vai indicar estado ou qualidade do sujeito, certo? Então, vamos aqui observar alguns verbos de ligação. O verbo ser, no caso, eu sou, tu és, ele é. Estar, no caso de João, está doente. Parecer, permanecer, ficar e continuar. Então, esses verbos aqui, sempre que vocês se depararem com eles em uma frase, em uma oração, vocês já vão saber que naquela frase eu vou ter um verbo de ligação, certo? Por quê? Porque ele vai indicar ou o estado ou a qualidade do sujeito, certo? Eu tenho só uma observaçãozinha para fazer em relação ao verbo de ligação, que a Pro não colocou aqui, que é em relação ao verbo andar. Vocês tenham cuidado com esse verbo, andar, certo? Por quê? Porque o verbo andar pode indicar ser um verbo de ligação, ou então ele pode não ser um verbo de ligação. Mas como assim, Pro? O verbo andar, ele só vai ser verbo de ligação quando ele indicar o quê? Estado ou qualidade do sujeito. Se ele não indicar estado ou qualidade do sujeito, o verbo andar, ele não é verbo de ligação. Por exemplo, quando eu digo ando preocupada ultimamente, certo? Se eu ando preocupado ultimamente,
esse verbo andar está indicando uma ação? Não, está indicando o meu estado de espírito, é como eu me encontro ultimamente. Ando preocupada ultimamente. Nessa frase, ando preocupada ultimamente, o verbo andar vai se chamar verbo de ligação. Mas já nessa outra frase que eu vou falar para vocês agora, quando eu digo ando de bicicleta no calçadão, ou então ando de bicicleta na orla, ando de bicicleta no parque, o verbo andar aí está indicando o meu estado ou uma qualidade minha? Não, está indicando uma ação. Logo, na frase, ando de bicicleta no parque ou ando de bicicleta na orla, ando de bicicleta onde? Mais na rua. Então, eu tenho aí, não tenho um verbo de ligação. Por quê? Porque nessa frase, o verbo andar está indicando uma ação do sujeito e não o estado ou a qualidade do sujeito, certo? Então, o verbo andar, ele pode sim ser ou um verbo de ligação e também pode não ser um verbo de ligação, ok? Nossa aula sobre transitividade verbal termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.